Olá, pessoal! Estamos aqui com mais o resultado de uma discussão do grupo Telegram. É um grupo, para quem não participa, é um grupo que é voltado para discussões, mas que tem vários assuntos também paralelos. Esse tema foi sobre áreas de servidão. O tema proposto foi o seguinte: vamos falar sobre áreas de servidão? Como devemos agir se encontrarmos um imóvel seja referenciado? Se encontrarmos no imóvel seja referenciado esses acidentes artificiais atravessando ou confrontando o mesmo, quais dificuldades poderemos enfrentar? O valor a ser cobrado deverá sofrer um acréscimo? Quais as suas experiências com este tema? Vamos discutir, contar o que já passamos com cartórios, CGF, concessionárias. Quem tiver material sobre o assunto pode ser relatando o seu caso, notas devolutivas, etc. Me envie no e-mail. Bom, o que nós podemos concluir de tudo que foi conversado e o que eu pude trazer aqui também para acrescentar nesse tema. Primeiramente, antes de falarmos sobre faixa de servidão, vamos falar sobre faixa de domínio. A faixa de domínio é aquela que nós encontramos na estrada, nas rodovias, e que ela é estabelecida em função do artigo 50 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte: o uso de faixas laterais de domínio e das faixas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá à condição de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Bom, nós vamos falar também sobre a faixa de domínio na Lei de Parcelamento de Solo. Ou então, ela é todo essa faixa que é medida a partir do eixo da estrada. Normalmente ela possui 40 e chega até a 120 metros. Também a faixa de domínio é necessário que antes de que a gente vá a campo e que faça a medida pela cerca, que nem sempre está no local correto, é bom que a gente ligue no órgão ambiental e solicite o decreto que determinou sobre a rodovia, para que nós possamos ter a faixa de domínio. Lembrando que às vezes tem trecho em que ela pode haver modificação, ela pode não ser constante. Bom, e só lembrando que além da faixa de domínios, nós temos também a faixa a edificante, que é essa área que fica ao lado, logo após a faixa de domínio, que é uma área de 15 metros, e ao passo que a faixa de domínio é uma área pública, essa área pode ser pública ou privada, mas nesses 15 metros não pode haver construção. Bom, falando sobre faixa de domínios, vamos passar para o que interessa, que são as faixas de servidão. A faixa de servidão já é uma faixa de terra que se situa ao longo do eixo, por exemplo, de uma linha de transmissão, ou de um oleoduto, ou de um gasoduto. O domínio dessa faixa de servidão continua com o proprietário, porém, ele terá restrições ao seu uso. Por exemplo, no caso da linha de transmissão, ele só poderá plantar plantas bem baixas, ele não pode plantar árvores, não pode estar passando trator a uma certa distância estabelecida pelo órgão responsável pela faixa de servidão. Isso tudo para garantir a segurança das pessoas que trafegam por ali e também a segurança das instalações da linha de transmissão, ou seja, do que for, seja de gasoduto, oleoduto. Nós vamos encontrar sobre linha de transmissão um pedacinho da primeira norma, mas como eu sempre digo, você não chega na terceira se não passar pela primeira e na segunda. Na primeira ele faz um comentário e na segunda ele já determina melhor. Então o que ele diz na segunda norma? Linha de transmissão, oleoduto, gasoduto, cabos ópticos e outros. Nos imóveis atravessados por estes acidentes artificiais, deverão ser observadas características das faixas de domínio ou servidão
junto às respectivas concessionárias. Então, o que quer dizer isso? Que não é a norma técnica, não é você que vai determinar a largura dessa faixa de domínio. Quem vai determinar são as concessionárias, e é a elas que nós devemos nos dirigir. A área correspondente à faixa de domínio ou servidão não deverá ser descontada da área total do imóvel. Esta frase é o que é responsável por 90% das dúvidas que a gente vê nos grupos e que a gente recebe também. Então, ela não é descontada, pessoal, está muito claro na norma. Ela continua pertencendo ao proprietário, mas como eu disse, ele continua com domínio e adquire também a responsabilidade sobre ela, né? Nos pontos onde estas feições atravessam os limites do imóvel, como é o caso que ele citou aqui no exemplo, esses se caracterizarão como vértices do perímetro. Então, onde ele atravessa o imóvel, olha aqui, vocês estão vendo que aqui tem um eixo, e ele deu um offset aqui, ou mediu, não sei como que ele chegou ao ponto que é a faixa de domínio. Então, nesses locais, você deverá inserir vértices. Inserir não seria o caso, né? Deverá haver vértices. E deverão ser codificados como vértices do tipo. Esse x tinha um O. O O seria o offset, a paralela da segunda norma. Mas nós não temos mais o vértice tipo O. Porém, nós temos a paralela. Mas a paralela teria que ser usada como virtual, e virtual na terceira norma já não é tão flexível o uso dele como era na segunda norma. Então, ele já é mais para vértices inacessíveis, em locais inacessíveis. Então, sobrou P ou M, constando do memorial descritivo. Então, vamos explicar. Olha que esta linha não secciona o imóvel, mesmo porque aqui é uma linha de eixo. Você dará um offset. Se for o caso de medir, por algum motivo você tiver que medir a linha de transmissão, você pode medir só pelo eixo e dar um offset no restante. Ele não vai seccionar o imóvel. Então, aqui dentro, não tem importância que você vá usar qualquer numeração, porque você não vai usar o número seu com o código do INCRA. Você pode colocar aqui como 1, 2, 3, P1, P2, P3. E durante o trajeto aqui no perímetro, onde a faixa de domínio cruzar, você vai levantar dois vértices em um local, dois vértices em outro, de um lado e de outro, que eu aconselho que pode ser tipo P, porque não justificaria ser tipo M. Então, não tem problema que seja tipo P. Então, aqui já está respondida essa maior dúvida, que é sobre descontar ou não descontar a área total do imóvel. Bom, eu trouxe aqui as dúvidas. Essa dúvida aqui não foi do grupo, foi do Facebook, do grupo do Facebook. Quem não participa pode participar. Boa tarde, pessoal. Tenho dúvidas sobre o referenciamento e certificação de imóveis no SIGEF quando existe linha de transmissão de energia elétrica atravessando o imóvel, como no exemplo da imagem anexada, que é esta imagem aqui. Deve-se seguir de forma semelhante aos princípios de faixa de domínio de rodovias e ferrovias ou não? Gerará duas parcelas para certificar? A confrontação será com a faixa de domínio? Varia a necessidade de considerar a linha de transmissão quando há e quando não há verbação da faixa de domínio da linha de transmissão na matrícula do imóvel? Ou não é necessário nenhuma identificação da linha de transmissão? Agradeço se tiver informações a respeito, indicação de normativas ou experiência que já tiveram nesses casos. Quanto ao cartório, é melhor que você converse com ele antes. Em alguns casos, o cartório só vai transcrever para a matrícula, para a nova matrícula. Em outros, eles querem que você faça o levantamento e entregue o memorial. Outra dúvida, essa já foi do grupo Telegram. Pessoal, alguém tem um telefone da CEMIG que possa me passar? Pois tentei vários contatos e não consigo por telefone. Entrei em contato, abri um protocolo e nada.
Preciso saber a faixa de servidão de um imóvel para que eu possa gerar um offset. Enfim, é uma dificuldade conseguir falar com alguns órgãos, com algumas concessionárias, para sabermos a medida a largura da faixa de servidão. Eles não atendem, às vezes você abre o protocolo e nada, como aconteceu com o colega aqui. Então, um dos entraves é realmente este. Então, falando em entraves, quais são as dificuldades encontradas? Primeiramente, a dificuldade, a maior que tem, é o desconhecimento da norma técnica, porque se você tem o conhecimento da norma, você já sabe que ela não secciona o imóvel e que onde ela cruza o perímetro, você deverá colocar 2 pontos ali na faixa de domínio e esses pontos farão parte do perímetro do imóvel. Dificuldade em falar com órgãos responsáveis para saber a largura da faixa de domínio. E não é bom que você fique perguntando aos colegas, porque às vezes ele fez um imóvel, por exemplo, que tinha a linha da CEMIG. Mas às vezes a faixa de domínio que ela usou no imóvel não é a mesma que ela vai usar no imóvel que você está certificando. Então é necessário que quem informe essa faixa de domínio, que seja a faixa de domínio, faixa de servidão, né? Então, vamos aqui falar em faixa de servidão. Quem vai falar sobre a largura dessa faixa, seja somente a concessionária. Falta de clareza e uniformidade dos cartórios diante da situação, porque cada cartório exige uma determinada situação. Por exemplo, alguns querem memorial, outros só transferem a verbação de uma matrícula para matrícula nova, outros não importam com nada, não faz diferença, deixa do jeito que o técnico quer, portanto, não há uma clareza do momento em que o cartório te devolve com uma nota devolutiva e nela não te explica o motivo que ele não está aceitando a verbação que já está lá e nem te mostra uma solução que ele deveria mostrar na nota devolutiva. E não há uniformidade dos cartórios diante desta e nem de muitas outras situações. Uma das perguntas era: o valor a ser cobrado deverá sofrer um acréscimo? Sim ou não? Você fará um acréscimo, mas esse acréscimo é relativo, porque não seria um acréscimo. Esse acréscimo não seria nem passado para o proprietário, talvez, que está tendo acréscimo em função disso. Mas esse acréscimo que foi feita a pergunta, ele já faz parte do seu orçamento. Então, é claro que no seu orçamento vai ter um valor referente à faixa de servidão. Por quê? Porque você terá que fazer o levantamento dela, dependendo do cartório. Por isso que você deve ir no imóvel. Você não pergunta nada para o cliente, nós já falamos sobre isso em vários vídeos sobre precificação. Vá até o imóvel. Então, neste imóvel, você vai saber se existe essa faixa, se existe esses acidentes artificiais, como linha de transmissão, oleoduto, gasoduto, enfim, seja o que for, e se você será que medir novamente. Se você tiver que medir, é claro que você terá um pequeno acréscimo. Não é grande, porque, é claro, não tem mata ciliar, porque é um lugar que é conservado, mas sim. E não se você não tiver que fazer nada, ou se o que tiver que fazer for tão insignificante que você não vai nem cobrar do proprietário, não vai onerar ainda mais em função disso. O que podemos concluir neste vídeo? É que o CIGEF só certifica o perímetro do imóvel rural, não se referindo às suas situações internas. Então, se lá dentro tem um lago, e se tem um brejo, se tem única situação interna que vai influir e muito, é uma área encravada. Essa 100% que ela influencia.
Nas exigibilidades do georreferenciamento não é citada a servidão, esta é apenas um ônus. O que são os itens citados nas exigibilidades do georreferenciamento? Em caso de desmembramento, remembramento, transferência. No caso de abertura de nova matrícula, o cartorário transportará a servidão para ela, caracterizando-a de acordo com o memorial descritivo apresentado. Olha aqui, ela não pode ser diferente do memorial descritivo que já foi apresentado, que está averbado em cartório. Porque o azimuth continua o mesmo, se for rumo, continua o mesmo, porque a faixa não mudou de local, a faixa continua sendo a mesma. Bom, pessoal, então o que tínhamos que falar era isso. Vamos agora lançar novo tema para discussão. Quem não participa do grupo ainda, procure aí na descrição desse vídeo. Nós temos todos os links para toda a nossa rede social. E se for participar aqui nos assuntos que você emita bastante opinião, que envie exemplos para a gente, enfim, será sempre bem-vindo.